Glória a Jesus. Quem está feliz pode dizer eu? Ok. Jesus está aqui. Amém. Eu já vos vou dizer o tema da mensagem desta tarde e creio que não vai ser surpreendente. Há pouco ali no meu lugar é que foi um bocado de surpresa para mim, porque eu tinha idealizado uma mensagem, Deus colocou outra no meu coração e nós já vamos abrir a Bíblia, mas deixem-me nesta tarde primeiro, porque se há algum princípio também na Bíblia, a Bíblia diz que a igreja devem ser pessoas que recebam bem. E em primeiro lugar eu quero agradecer a hospitalidade, Pastor Salgado, Irmã Nini, pela maneira como nos têm recebido e cuidado de nós, está bem? Obrigado, temos sido bem tratados. Ok? Depois também a restante liderança da igreja, que temos tido a oportunidade de ir conhecendo aqui e nas outras áreas também. Obrigado também pela vossa simpatia. E à igreja, porque nos fizeram sentir em casa. Está bem? Então é bom estar convosco, é bom estar aqui nesta tarde e podermos agora juntos termos o privilégio de desfrutarmos da palavra. Amém? Louvado seja o Senhor. Então o tema da minha mensagem, da meditação nesta tarde, e agora vejam depois daquilo que acabamos de cantar, Jesus é tudo o que precisamos. Amém? Jesus é tudo o que precisamos. Irmãos, a igreja não precisa de mais nada, precisa de Jesus. O mundo não precisa de mais nada, precisa de Jesus. Amém? Esta é uma verdade, irmãos. Olha, é Jesus quem salva. É Jesus quem cura. A Bíblia diz que é Jesus quem liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Amém. Olha, é Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, nós só precisamos de Jesus. Estou doente, o que é que eu preciso de Jesus? Sinto tristeza, o que é que eu preciso de Jesus? Louvado seja o Senhor. E nós vamos pegar em alguns textos que a Bíblia nos mostra nos Evangelhos, relatando, nomeadamente, duas multiplicações do pão e de peixe. E uma outra conversa que Jesus teve com os discípulos no barco, que também tinha que ver, achavam os discípulos, com falta de pão. Olha, e em primeiro lugar, quero-vos dizer o seguinte, vamos lá ver se estes ditados, estes provérbios são iguais pelo país todo. Casa onde não há pão. Ok. Toda a gente ralha. Ok. Então, para que haja pão, sabe o que é que nós precisamos de Jesus? Porque onde Jesus está, pão não é problema. Concordam comigo? Amém? Olha, vamos lá ao Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 14. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14 e versículo 10. Não é um erro, é mesmo para começarmos no versículo 10, está bem? Ok? Os irmãos já encontraram? Mateus 14, 10 diz assim: E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela o levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse:
Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, deu aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Quantos é que já ouviram falar sobre esta história? Seja a primeira, a segunda, a multiplicação, já ouviram, certo? Todos nós conhecemos. É quase do senso comum ouvir falar acerca disto. O que fez a diferença nesta história não é os 5 pães, porque podia ser um ou nenhum. O que fez a diferença foi Jesus estar lá. E Jesus usou o que lhe foi disponibilizado. Mas o que lhe foi disponibilizado não resolvia nada. Só foi útil porque Jesus lá estava. Amém? Porque é que nós começamos no versículo número 10? Porque eu gostava que nós entendêssemos que quando Jesus toma conhecimento daquilo que aconteceu com João Batista, certamente o coração de Jesus se encheu de tristeza. Ainda sabendo que iria acontecer dessa forma, Jesus está num momento triste. Jesus perde um familiar, Jesus perde um amigo. E Jesus entende que precisa de algum tempo para estar só. Vá lá só com os seus discípulos, com um grupo mais reservado. Jesus não quer estar agora rodeado de uma grande multidão. Jesus quer um tempo para lidar com as emoções também. E então a Bíblia diz que Jesus, quando ouve isto, retira-se num barco para um lugar deserto, apartado-se. Ou seja, Jesus procura um lugar onde pudesse estar sozinho, não pudesse ser incomodado, ter alguma privacidade. E Jesus diz assim, se eu quero estar com um grupo restrito, se eu quero estar sozinho, bem, eu não posso ir ao shopping. Está lá muita gente. E quando me virem, vêm ter comigo. Então eu vou para um lugar onde ninguém quer ir. Vou para o deserto. De certeza que para o deserto ninguém vem atrás de mim. Ali eu vou estar descansado. Porque as pessoas estão no seu conforto, não querem vir ao deserto. Só que as pessoas souberam que Jesus estava lá e foram ter com Jesus. Porque elas entenderam diante dos problemas que tinham, das enfermidades que tinham, que podia haver outros lugares onde elas podiam ir, lugares que eram mais confortáveis, lugares onde se podiam sentir melhores, mas essas pessoas entenderam que no deserto estava aquilo que elas precisavam, estava aquele que elas precisavam, e esse era Jesus. E por isso foram ter com Jesus. Se nós olhássemos para o Evangelho de Lucas, vai inserir esta história, o contexto do regresso dos discípulos, após irem pregar o Evangelho, curar os enfermos, libertar os endemoniados. No Evangelho de João, no capítulo 5, vai inserir o discurso em que Jesus se declara Filho de Deus e igual ao Pai. Vai fazer a sua ligação com o ministério de João Batista e dizer que realmente ele é aquele de quem João falava. O versículo 13 diz que Jesus retirou-se para um lugar deserto, apartado, e diz que o povo o seguiu desde as cidades. O que é que levou as pessoas a seguir Jesus? Ou irem à procura dele? As suas necessidades, as enfermidades que tinham. A Bíblia diz que esta multidão que veio ter com Jesus, diz que é composta por gente que está enferma, e diz que Jesus curou, movido de íntima compaixão. E aqui nós temos um princípio extraordinário. Jesus tinha como prioridade naquele momento estar só
lidar com os seus sentimentos, ultrapassar a perda de alguém que lhe era querido, partilhar algo com os seus discípulos. Mas quando Jesus vê as pessoas virem ter com ele, Jesus não consegue ficar indiferente às suas necessidades. E movido de compaixão, Jesus cura os enfermos. Jesus corresponde à expectativa que eles tinham. E é tempo da igreja se levantar, a igreja que conhece esta mensagem, a igreja que conhece Jesus e tornar Jesus conhecido. Sim, eu sei que pelas Escrituras o único caminho para o Pai é Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, mas as pessoas precisam de chegar até Jesus. E o caminho para Jesus somos nós que o conhecemos. É através da nossa partilha, do nosso testemunho, da maneira como nós vivemos a fé, da maneira como nós testemunhamos acerca de Cristo, que as pessoas o conhecem. E quando nós apresentamos essas pessoas, os nossos familiares, amigos, a Jesus, quando nós fazemos isso, depois é que o Espírito Santo fazer o resto do trabalho, da obra, é Ele que convence. E nós gostamos imenso de apresentar amigos. Jesus é o meu amigo. Amém? Porque Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. A igreja poderá ser um lugar onde pessoas, poderá e deverá ser um lugar onde pessoas nunca viriam se não fosse por meio de sentirem uma necessidade. Provavelmente teremos aqui pessoas que aquilo que vos fez chegar até Jesus foi um problema pelo qual passaram. Uma enfermidade, um problema na família, e isso trouxe-vos até Jesus. De outra forma, vocês não chegariam até Jesus. Se estas pessoas não tivessem necessidades, muito provavelmente elas não tinham ido ao deserto. Elas fariam outras escolhas, mas elas escolheram ir ao deserto porque elas tinham uma necessidade. E Jesus veio para suprir a necessidade da humanidade. Elas ouviram falar certamente sobre o poder de Jesus. E isso levou-as a dar o passo, ir até esse lugar onde ele estava. Vamos agora até Mateus capítulo 15, versículo 29. Mateus capítulo 15, versículo 29. Diz assim: partindo Jesus dali, veio ao mar da Galileia e subindo a um monte assentou-se lá. E vieram a ele grandes multidões que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os lançaram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Oh, irmãos, eu acho muito interessante esta porção das Escrituras, por uma razão muito simples. Pegando naquilo que nós dissemos, nós vemos que as enfermidades trouxeram as pessoas até Jesus. E é muito interessante nós percebermos de que, bem, alguém teve aqui recentemente com uma dor de dentes. Podes baixar a mão, amor, eu sei. Okay. Alguém aqui teve com uma dor de dentes? Ok. Então é assim, estou aqui com uma dor de dentes e eu vou ao oftalmologista. É isso? Não, pois não. Nós vamos ao dentista. Estou aqui com um problema na minha coluna, estou aqui com um problema e tal. O que é que nós vamos? Vamos aonde? Vamos ao ortopedista, não é? Porque se de repente recebermos uma carta em casa a dizer que é para ir ao otorrinolaringologista, nós vamos dizer, houve aqui algum engano. Sabe porquê? Porque
O médico pode ter alguma solução para uma enfermidade, para outra enfermidade. São especialistas, ok? O que eu acho interessante aqui é que Jesus é tudo o que nós precisamos. Porque não importa qual era a doença, não importa qual era o problema. Se as pessoas estavam fisicamente doentes, Jesus tinha poder para curar. Se as pessoas estavam aprisionadas por demónios, Jesus tinha poder para libertar. Se as pessoas estavam aprisionadas pela religião, Jesus tinha poder para libertar. É por isso que a pessoa diz, mas o meu problema é demasiado difícil. Talvez o teu Deus, o teu Jesus, Ele não pode fazer nada por mim. Pode! Porque Ele pode todas as coisas. A Bíblia diz que quando Jesus opera estes milagres, a multidão se maravilhou e começa a glorificar a Deus. Vamos agora até ao Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 1. Marcos 8, 1 a 9. Eu sei que conhecem a história, mas é bom nós relermos. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram, e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram levantaram 7 cestos, e os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Irmãos, mudou o momento, agora nós estamos numa que nós chamamos como uma segunda multiplicação de pão e peixe. O grupo é diferente. Há 7 pães e alguns peixinhos, não sabemos quantos, mas há aqui um pormenor muito interessante que eu gostaria de chamar a vossa atenção, no versículo 2. Tendo compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Sabe, eu deduzo que o problema aqui era maior do que na outra multiplicação, porque ao fim de 3 dias estavam com mais fome. O problema aumentou. E os irmãos sabem que quando nós estamos com fome, nem é bem fome, vontade de comer, ok? Quando nós estamos com vontade de comer, ok? Escute, nós não olhamos a medidas, nós comemos. Nós nem paramos para pensar assim, será que já estou satisfeito? Não, comemos. Esta gente está esfomeada. Jesus chega ao ponto de dizer que se os despedir, alguns deles que são de longe não vão ter forças para chegar até casa. Estas pessoas disponibilizaram-se para estar 3 dias com Jesus. E Jesus falou, e Jesus ensinou, e Jesus curou, e Jesus fez coisas extraordinárias. E as pessoas estão no deserto e dizem, é bom nós estarmos aqui. E sabe porque é que era bom estar ali? Porque Jesus estava ali. Irmãos, 3 dias num lugar desconfortável como aquele já é um tempo considerável. A Bíblia diz que eles vieram de longe, percorreram um caminho, porque se eles iam para longe, vieram de longe. Sabe o que é que eu acho extraordinário? E eu acredito que muitos nesta tarde podem dar glória a Deus nesta tarde com aquilo que eu vou dizer a seguir. É que a Bíblia diz que nós também estávamos longe. Nós também viemos de longe. Mas pelo sangue de Jesus, nós chegamos perto. Quantos podem dar glória a Deus nesta tarde? Amém? Bendito seja o nome do Senhor.
Jesus mostra preocupação. Se eu os deixar ir em jejum para casa, vão desfalecer. É Ele que cuida de nós, é Ele que supre todas as nossas necessidades, é por Ele que a nossa fé é alimentada e é por Ele que nós não voltamos atrás, é por Ele que nós não desistimos. Claro que os discípulos começaram a ver os problemas. De onde é que alguém os pode satisfazer de pão aqui no deserto? Precisamos continuar a entender que mesmo no deserto o nosso socorro continua a vir do Senhor que fez os céus e a terra. É verdade, eu, pastor Salgado, os irmãos, nós não temos, irmãos, entendam o que eu vou dizer, nós não temos forma de suprir as necessidades das pessoas. Nós não temos. De nós mesmos nós não temos. Mas nós conhecemos aquele que tem. Nós estamos diante das pessoas como Pedro e João. Ouro e prata nós não temos, mas o que temos nós te damos. E o que nós temos é tudo o que tu precisas, porque tudo o que tu precisas é Jesus Cristo. Vamos passar agora para Marcos 8, 13 a 21. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhe: para que arrazoais que não tendes pão? Não consideraste, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais? Quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Trazendo uma aplicação para nós. Jesus não estava a falar de pão, fica claro pelas Escrituras, era um outro assunto. Eles interpretaram que era pão e lembraram-se: nós não preparamos a merenda. Nós não fomos comprar pão. E isto para eles era um problema, eles estavam a achar, e agora Jesus está a falar que nós não tratamos da refeição, como é que agora nós nos vamos alimentar? E o que Jesus está a dizer é: como é que vocês ainda não entenderam que onde eu estou não há problema com falta de pão? Quando Jesus faz este exercício com os discípulos e diz, lá na primeira multiplicação, vocês lembram-se o que é que aconteceu? Ah, sim, e ainda sobrou no fim. Ah, e na segunda, vocês lembram-se o que aconteceu? Sim, nós lembramos, também ainda sobrou. Então como é que agora, porque vocês não compraram pão e só têm 1 para 13, irmão, se nós agora perdêssemos tempo a fazer contas de matemática, este era um problema menor. Porque 1 para 13 era melhor do que 7 para 4.000, fora as crianças e... Mas vamos lá deixar agora a matemática. Mas ainda vou lá nesta tarde, os irmãos comecem a exercitar, que eu vou lá, à matemática, está bem? Irmãos, aquilo que o Espírito de Deus nos quer dizer nesta tarde, irmãos, e aplicando isto à nossa vida, é que nós conhecemos e sabemos que Jesus é tudo o que nós precisamos, mas no primeiro problema nós esquecemos que temos connosco aquele que supre todas as nossas necessidades. Quantos aqui já experimentaram cura divina nos seus corpos? Alguns irmãos têm levantado as suas mãos. Ok. Sabe, tu podes voltar a ficar enfermo. E o que é importante nesse momento em que tu voltares a ficar enfermo é tu não te esqueceres que aquele que te curou no passado é aquele que tem poder para curar hoje. É isto que Jesus está a dizer aos discípulos. É isto que Ele nos está a dizer a nós. Igreja, eu ainda sou tudo o que vocês precisam.
Eu ainda tenho todos os recursos necessários. Porque está abatida a tua alma, porque estás triste, porque estás preocupado. Nada vem sobre a tua vida sem a minha permissão, diz o Senhor. Não importa o lugar, não importa o quê, não importa o que temos ou deixamos de ter, desde que tenhamos Jesus. Ele é tudo o que nós precisamos. A única coisa que nós precisamos é a graça de Deus. E a Bíblia diz que onde abundou o pecado, sabe, irmãos, Deus tem sempre mais do que aquilo que eu preciso. Ele não se esgota. Quantos podem glorificar a Jesus? Louvado seja o Senhor. A graça dele é sempre abundante. A graça é sempre superior à necessidade. Sabe, quando nós olhamos que onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus, o que nós estamos a dizer é que não há nada nem ninguém que ele não possa perdoar. Por isso o apóstolo Paulo chega a usar a expressão: ganhei um prémio, ganhei um título, o maior de todos os pecadores. Se houve perdão para mim, há perdão para todos. Esta era a ideia dele. Nós não estamos aqui para competir quem é o maior pecador. Mas uma coisa nós sabemos: não há uma única pessoa a quem Deus não ame e a quem Ele não esteja disponível a perdoar, independentemente daquilo que tenha feito ou deixado de fazer. Não há nada demasiado difícil para Ele. Sabe, para fazer a sua obra Ele não precisava de nós. Ele não precisa de nada que nós tenhamos para fazer um milagre ou salvar. Olha, nem sequer precisa da nossa fé. Embora Ele nos desafie a exercitá-la. Se Ele entender fazer, Ele faz. E quando Ele age, ninguém pode impedir. Não, mas sim, e é verdade. Eu também já preguei sobre estes textos, irmãos, a salientar a importância do lanche que o menino tinha e que trouxeram a Jesus. Sim, irmão, claro que é importante. Nós não podemos desvalorizar nada disso, irmãos. Mas o essencial é Jesus. Vocês lembram-se que no Antigo Testamento, durante bastante tempo, o povo era alimentado com o maná, que descia do céu? Foi preciso alguém dar pão para que começasse a haver maná? Deus tem tudo o que nós precisamos, irmãos. Já que falamos então em alimentação, ele não precisava do pão, do peixe. Como eu disse, no deserto o maná vinha diretamente do céu. E é do céu que nós devemos esperar a resposta para aquilo que nós necessitamos. Estou a concluir. E os irmãos dizem amém. Ok. Vamos à matemática. Pode ser? Até para a matemática Deus tem solução. Ok. Primeira multiplicação do pão, 5 pães e 2 peixes. Para 5.000 homens. Olha, deixe-me dizer só uma coisa. Alguém diz que as mulheres não foram contadas por uma razão. Porque quando é para comer, conta-se os homens. Porque são eles que comem muito. Não, era mais outra razão. Mas é verdade, irmãos. Normalmente os homens comem mais. É por isso que quando vamos a um restaurante, normalmente quando eles veem um homem e uma mulher, eles dizem assim, olha, se for um rodízio, eles dizem logo assim, com o homem vamos perder dinheiro, com a mulher vamos ganhar. Às vezes enganam-se. Na segunda multiplicação, 7 pães e alguns peixes. Para 4.000 homens. No barco,
mesmo que Jesus estivesse a falar de pão e não estava, era um pão para 13 pessoas. Não vale a pena nós agora... Escute, em nenhum momento o que havia era confortável, era suficiente. O que marcou a diferença, o fator X ou Y, o que marca a diferença na minha e na vossa vida é Jesus. A nossa vida mudou quando nós encontramos Jesus. A nossa vida é o que é porque Jesus habita no nosso coração. As necessidades nunca serão um problema que Jesus não possa resolver. Jesus termina dizendo: não considerastes nem compreendestes ainda, tendes ainda o vosso coração endurecido e não vos lembrais. A nossa experiência com Jesus tem que ser recordada diariamente. É por isso que o salmista diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Irmãos, é por isso que é importante. Um dia experimentaste cura, então é importante pela manhã, um dia, deixa-me pensar na minha vida, um dia Deus curou-me. Isso é importante, estás a reforçar a tua memória, para quando vier a enfermidade, tu sabes que Ele é aquele que tem poder para curar. Mas eu agora fiz algo grave, eu pequei. Certo, se tu te lembrares quem é que perdoa os teus pecados, quem é que tirou das trevas para a luz, quem é que te trouxe de longe para perto, tu vais entender isto e nesse momento tu vais saber e recordar-te que o caminho é o mesmo. Jesus é aquele que perdoa os meus pecados. Então nós fazemos a oração do Pai Nosso e pedimos: Senhor, perdoa hoje os meus pecados. O problema é que nós esquecemos. Sabemos, mas esquecemos. Se for em forma de pergunta, quando Jesus perguntou aos discípulos, eles lembraram-se. Mas o curioso é que na segunda multiplicação de pão e de peixe, eles continuaram a ver o problema em vez de ver a solução. Não houve um deles que tivesse parado para... Todos disseram: estamos no deserto, não há padarias aqui, se tivéssemos dinheiro e fôssemos comprar era preciso X e nós não temos, até fazer esse pão todo isto ia demorar muito tempo. Todos viram os problemas. A igreja, que somos nós, não está para ver os problemas, mas para apresentar a solução. Amém? E a solução é Jesus. Não houve um dos 12 discípulos, não houve um que tivesse a brilhante ideia de dizer assim: Jesus, temos aqui um grande imbróglio, um grande problema, mas olha, faz como da outra vez. Não houve um. Não houve um. E às vezes, irmãos, o problema é esse. Ou recebemos uma notícia e ficamos tristes. Ficamos desanimados. Ok? E não há um que chega ao pé de nós, coloca a mão sobre nós e diz assim: vamos orar. Porque nós conhecemos aquele que tem poder para resolver esse problema. E às vezes nós não precisamos de muitos, basta um. Gente que está perdida sem Jesus. Não precisam de muitos, precisam que um de nós chegue lá e possa dizer: eu conheço Jesus. Okay? Precisamos de ser um bocadinho como aquela mulher samaritana. Vim de ver de um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Ok. Agora eu sei quem ele é, eu sei que ele é o Messias. E aquelas pessoas vieram todas ter com Jesus. E a história é tão bonita, porque no final eles dizem algo extraordinário. Oh mulher, já não é pelo teu dito, mas é por aquilo que nós vimos e por aquilo que nós ouvimos dele. Amém? E sabe o que é que essas pessoas fazem? Partilham com outros. Irmãos, e a nossa sociedade precisa de saber que Jesus é tudo o que precisam. Vamos ficar de pé nesta tarde. A graça superabunda, porque na primeira multiplicação sobraram 12 cestos, na segunda multiplicação sobraram 7 cestos. Porque é que hoje a graça de Deus não seria suficiente para nós? Irmãos, nós não podemos continuar a despedir as pessoas vazias. Apenas dizendo assim: olha, não tenho nada para te dar. Deixem-me usar esta ilustração. Porque quando as pessoas vêm até nós e apresentam as suas dificuldades, nós olhamos e dizemos: como é que nós vamos resolver isso? Pomos a
Mas eu conheço aquele que tem a solução para todas as coisas. Jesus chamou para apresentarmos o pão da vida. Irmãos, eu não sei o que é que você está a precisar nesta tarde. Mas se há uma necessidade que tem causado tristeza, se há uma necessidade que tenha enfraquecido a tua fé, a tua alma está abatida, se há algo que te perturba, se por alguma razão perdeste a alegria da salvação, talvez até estás neste lugar, mas ainda não tiveste uma experiência com Jesus, ainda não tiveste a oportunidade, já ouviste que Ele faz, mas ainda não experimentaste na tua vida. Eu quero te dizer esta tarde que Jesus é tudo aquilo que tu precisas. Tudo.